Olá pessoal, aqui é a professora Dariane Gomes e nosso assunto de hoje é a morfologia e ciclo da Giardia lamblia. A Giardia, ela tem três sinônimos. Ela pode ser chamada de Giardia intestinalis, Giardia duodenalis ou Giardia lamblia. A Giardia trata-se de um protozoário cuja gama de hospedeiros é muito grande. Então vejam bem, ela pode acometer animais domésticos, ela pode acometer animais silvestres e ela pode acometer um homem. Dentre esses animais domésticos, eu gostaria de destacar aí o cão e o gato, porque eles têm um contato muito próximo com o homem. A giardia, ela é um protozoário de ocorrência mundial, porém é muito mais comum nós observarmos casos e surtos de giardia em regiões onde a gente tem um saneamento básico bastante precário. E no Brasil nós temos muitas regiões que se enquadram nessa classificação. Bom, em relação à morfologia da giardia, a giardia tem apenas duas formas, o que facilita bastante o nosso estudo. A primeira morfologia da giardia é o trofozoito, essa célula aqui. O que é o trofozoito? O trofozoito é a forma que a giardia utiliza para se replicar dentro do hospedeiro. Então vejam bem, o trofozoito ele tem dois discos de sucção que servem para fazer com que a giardia consiga se ligar na mucosa intestinal. Tem ainda dois núcleos. Então, a associação dos discos de sucção e dos núcleos da giardia dá aí uma impressão de que ela tem dois olhinhos, né? A impressão que nós temos é que ela tem dois olhinhos por conta dessas estruturas. Mas ela tem ainda 4 pares de flagelos. E aí esses flagelos auxiliam a giardia na locomoção. O formato do corpo da giardia nos faz lembrar o quê? Nos faz lembrar uma gota de água invertida, tá? Então, essa é a primeira morfologia da giardia, que é chamada de trofozoito. Nós temos uma segunda forma, uma segunda morfologia, e essa forma é chamada de cisto. Vejam bem, é cisto e não oocisto. Os cistos da giardia, eles apresentam aí de 2 a 4 núcleos, e essas estruturas a gente consegue observar ao exame microscópico. Em relação ao ciclo biológico, a giardia tem um ciclo muito simples, o que nos facilita muito na hora de estudar. Então, vejam bem, o cisto, novamente destaco que é cisto e não oocisto. O cisto, ele é ingerido através do quê? De água contaminada, alimento contaminado, ou mesmo mãos contaminadas, né, que acabam sendo levadas até a boca. Bom, no estômago, por ação aí das enzimas digestivas, a cápsula desse cisto é digerida e então são liberados os trofozoitos, uma vez que as cápsulas dos cistos foram digeridas. Esses trofozoitos, eles seguem para o intestino e eles vão fazer o quê? Eles vão iniciar o processo de divisão. Então, uma célula vai sofrer um processo de fissão binária. Então, um trofozoito vai dar origem a 2 trofozoitos idênticos ao trofozoito mãe, o trofozoito inicial, digamos assim. Bom, à medida então que esses trofozoitos vão se multiplicando, alguns vão ficar livres no intestino, ao passo que outros vão se aderir à mucosa intestinal. Lembrem-se que eles têm discos de sucção, né? Então, eles vão utilizar esses discos de sucção para se ligar na mucosa intestinal. À medida que eles vão progredindo no intestino e chegam no intestino delgado, eles sofrem, então, o processo de encistamento, eles secretam essas substâncias cistogênicas e dão origem aos cistos. Os cistos, por sua vez, eles são eliminados nas fezes e eles é que são a forma infectante dessas giardias.
Bom, uma vez que eles foram eliminados nas fezes, eles vão contaminar água, eles vão contaminar alimento, e aí o ciclo se reinicia, porque um novo indivíduo vai ingerir aí essa água e esse alimento contaminado. Destaco ainda que é de extrema importância que o cão e o gato podem funcionar como reservatório para o homem, né? Tanto o cão quanto o gato, por quê? Pela proximidade que o homem e esses animais têm. Então, hoje em dia, o cão senta no sofá do proprietário, dorme na cama do proprietário. Então, o contato entre esses animais e os proprietários ficou muito próximo hoje em dia. Por conta disso, a facilidade do proprietário vir a se infectar com cistos que estão presentes, por exemplo, nos pelos desse animal, aumenta e muito. Bom, mas não é aí a única forma de transmissão que a gente tem para a giardia. A gente tem inúmeras formas de transmissão para a giardia. Então, vejam bem, a principal delas, a maior forma de transmissão é ainda a ingestão de água contaminada. Não apenas a ingestão, mas banhar-se, né? Tomar banho em água contaminada também é uma forma importante de transmissão de giardia. Bom, há outras formas. Então, por exemplo, eu mencionei já para vocês a ingestão de alimentos contaminados, mas muitas vezes a mão do indivíduo que está contaminada, o indivíduo não faz, né? A pessoa não faz a lavagem das mãos corretamente e por conta disso ela contamina os alimentos que ela toca, que ela leva à boca. Os alimentos cozidos, nós não teríamos esse problema, porque o cozimento ele elimina o cisto, ele inativa o cisto de giardia, porém é muito comum a contaminação do alimento cozido quando já está pronto. Por quê? Porque a pessoa que preparou ou a pessoa que irá servir esse alimento, ela toca com as mãos contaminadas no alimento. Então, é uma forma de você contaminar um alimento também. Bom, é comum surtos de giardia em creches e em instituições de idosos, por exemplo, em que a gente tem uma aglomeração de pessoas muito grande e, eventualmente, os cuidados com a higiene não são muito adequados. É possível também a transmissão através das relações sexuais. É bastante comum a transmissão através do contato com fezes de cães ou gatos contaminados. Então, lembrem-se que muitas vezes nós não estamos vendo as fezes mais, porque elas, por exemplo, já foram dissolvidas pela ação do sol e da chuva, mas os cistos ainda estão viáveis. E ainda é possível a contaminação com manuseio de solo contaminado e em seguida esse indivíduo não higieniza corretamente as mãos. Lembrando novamente, os cães, os gatos, eles fazem suas fezes, suas necessidades no solo. E aí nós temos, por exemplo, os gatos que têm o hábito de enterrar suas fezes, alguns cães também têm esses hábitos. Novamente, com o tempo, essas fezes se desmancham, mas os cistos ainda estão lá nos solos viáveis. Então, quando o indivíduo vai fazer jardinagem, né, ou simplesmente toca o solo por algum outro motivo, é de extrema importância que as mãos sejam higienizadas corretamente para evitar a infecção por giardia e por outros agentes. De qualquer forma, a principal forma de transmissão ainda é a água contaminada. É possível a gente encontrar aí cistos de giardia até mesmo em água envasada. Então, é bastante importante que seja ingerida água potável e de boa qualidade. Não é enfoque da nossa aula, né? O enfoque da parasitologia é principalmente morfologia e ciclo, mas a título de curiosidade, alguns sintomas que a gente pode observar em humanos são diarreia. Lembrem-se, é um parasito
que é eliminado pelas fezes, né? Um protozoário eliminado pelas fezes, então a diarreia é uma forma aí do parasito atingir a natureza, atingir um próximo hospedeiro. Gases, muitos gases. Então, indivíduos que já tiveram crises de giardíase costumam relatar que é normal, é comum ter aí cólicas horríveis por muitos gases quando acontecem as crises, né, as giardíases agudas. É comum também os indivíduos afetados relatarem azia, dor abdominal, então essas cólicas que eu mencionei anteriormente. E por conta aí dessa diarreia intensa, é comum observar perda de peso em alguns desses pacientes com giardíase aguda. E por muitas vezes são relatadas que as fezes ficam amareladas durante aí os surtos de giardíase. Bom, pessoal, é bastante comum a gente observar que as fezes, a diarreia por giardia, ela é uma diarreia mucoide, né? Então, se vocês observarem, a gente tem aí a presença de muco nessas fezes. Elas estão levemente amareladas. Nesse caso, a gente consegue ainda observar presença aí de manchas de sangue, mas observem bem que são manchas de sangue, não é uma diarreia sanguinolenta, similar a, por exemplo, parvovirose. É uma diarreia bastante distinta nessa imagem que nós estamos vendo. Aqui novamente, né, tem manchas de sangue, porém ela é localizada, não é uma diarreia líquida sanguinolenta. Bom, ainda a título de curiosidade, o diagnóstico é feito através do exame copro-parasitológico, então, como a gente pode observar, é possível encontrar os cistos de giardia, né? A gente consegue até enxergar os núcleozinhos deles por aqui. Então, é possível a gente observar a presença desses cistos no exame de flutuação das fezes dos animais ou dos indivíduos acometidos. Aqui a gente tem uma imagem de um trofozoito corado com guimsa. Os trofozoitos, alguns deles podem ser eliminados nas fezes, porém ele não sobrevive no ambiente, então ele não é considerado uma forma infectante. Bom, essas foram as referências utilizadas para essa aulinha de hoje, e se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato.